Como eu disse, temos um entrevistado aqui plugado, conectado conosco aqui na rádio que virou TV. Segundo a revista Veja, o site da revista Veja informa que muita gente conversou hoje com o Sérgio Moro, conversou com o entorno do ministro, e o deputado Capitão Augusto, do PL aqui de São Paulo, foi um deles. Deputado, agradeço desde já a gentileza de conversar conosco. Muito boa noite. Boa noite, Silvio Navarro, boa noite, Zé Maria Trindade, Augusto Nunes. Eu, como ouvinte assíduo de vocês, digo que é o maior prazer realmente estar vindo aqui, dar essa pequena contribuição, essa participação no programa Pingo nos Is, para estar falando sobre essa polêmica que tomou conta do dia todo hoje, né? Exatamente, deputado. O senhor conversou com o ministro, até porque o senhor tinha uma reunião marcada com ele e quis saber se confirmava ou não na semana que vem, é isso? Isso, nós tínhamos uma preocupação com essa questão da soltura de presos, líderes de facções criminosas, com a desculpa aí do coronavírus. Como aconteceu aqui, né, que soltaram um líder do PCC, assim que ele saiu do presídio, tirou a tornozeleira e fugiu. Então, o deputado Santini, do Rio Grande do Sul, já havia feito contato comigo, eu como presidente da Frente Parlamentar de Segurança, fiz contato com o ministro Sérgio Moro hoje, às 11 horas da manhã, pedindo uma audiência, que será na terça-feira, presencial, para que a gente possa estar tratando desse assunto que está preocupando a bancada da segurança da Câmara. Agora, deputado, me desculpe interrompê-lo, mas a pergunta que todo mundo quer fazer, e eu vou aqui vocalizar, verbalizar, o senhor perguntou para ele, ministro, diante dos rumores aí da sua demissão, o senhor permanece ou não no cargo? O que ele respondeu para o senhor? Então, às 14 horas que começaram esses rumores, e entraram em contato comigo para perguntar se era verdade. Eu entrei em contato de novo com o ministro Sérgio Moro para saber da reunião, se mantinha a reunião terça-feira, até porque devo levar mais 5 parlamentares da segurança, ou se devido àqueles rumores se procedia para eu cancelar a reunião. E ele disse que a reunião estava mantida, que a informação não procedia, ele mantinha-se ministro. Então foi isso por volta das 14h30, 15 para as 3 da tarde, né, que eu fiz um novo contato para confirmar essa questão da agenda que está mantida. Terça-feira teremos a reunião. Perfeito. Eu tenho uma pergunta para fazer daqui a pouquinho para o senhor sobre essa história de tornozeleira e principalmente de soltar bandido, né, de colocar bandido na rua por conta do coronavírus. Mas antes, Augusto Nunes tem uma pergunta. Não, eu estava querendo saber exatamente, eu quero saber isso aí pelo comportamento, pela reação do ministro Sérgio Moro, o senhor achou que ele ficaria, que ele estava preocupado? Eu queria que o senhor explicasse mais aí como é que foi esse contato. Foi num dia, caiu do céu aí esse contato, para nós pelo menos, né? Augusto Nunes, eu tive o prazer, o privilégio de ter um contato muito próximo com o ministro Sérgio Moro, porque foi o relator do pacote dele na Câmara durante o ano todo. Então, eu conheço bem, assim, digamos, né, e político tem a obrigação de aprender a ler pessoas, e a leitura que eu faço do ministro Sérgio Moro, que é uma pessoa extremamente ponderada, que não faz nada absolutamente de sopetão, de rompimento, coisas assim. Então, de uma hora para outra, não sairia esse rompimento. Eu já tinha a convicção de que aquela notícia não procedia, porque não é o perfil dele, esse rompimento drástico de uma hora para outra. Se isso viesse a acontecer, seria de uma forma gradativa, aos poucos chegando a informação, que estavam negociando, que estavam conversando, antes de fazer qualquer rompimento drástico como esse. Então, é o perfil que eu tenho dele, que eu conheço, e por isso que essa notícia, logo que chegou para mim, eu falei, bom, 11 horas da manhã eu conversei, estava tudo normal, impossível das 2 horas da tarde haver um rompimento, uma ruptura tão grande quanto essa, que obviamente abalaria o governo Bolsonaro. Então, desde o começo eu já estava desconfiado que essa notícia não procedia. José Maria Trindade, de volta conosco? Sim. Olha, a gente vê claramente aí já os acenos de Alexandre Frota e outros que já saíram do governo Bolsonaro fazendo aceno para a candidatura Sérgio Moro. Agora, deputado, é muito cedo para pensar nisso, né? Tem alguém pensando nisso? Quer dizer, o presidente Bolsonaro, o próprio ministro Sérgio Moro, já em 2022? É cedo demais para falar de reeleição. Demais. Eu acho que isso que está atrapalhando muito até o próprio governo Bolsonaro, o Brasil, tudo mais. Todo mundo pensando em eleições, acabamos de terminar o primeiro ano de mandato, é muito precoce para estar falando isso. E você lançar uma candidatura precipitada do ministro Sérgio Moro, que nunca demonstrou interesse nenhum em sair candidato, eu também, pelo que eu conheço ele, eu duvido que ele sairia candidato
a qualquer cargo político. A gente costuma falar que o ministro Sérgio Moro está na galeria de heróis, ali junto com Ayrton Senna, Pelé, os heróis da era moderna, né? Pelo trabalho que ele fez na Lava Jato, por desmantelar essa quadrilha do PT, por prender o Lula e por aí vai. Então, ele não acredito que ele se lançaria no meio político. Eu acho que se porventura ele deixasse o Ministério da Justiça, se porventura ele não for indicado para o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa torcida, a Frente Parlamentar da Segurança na Câmara já fez um ofício para o presidente Bolsonaro sinalizando isso favoravelmente, mas porventura ele não seguisse esse caminho, eu acredito que ele seguiria a linha acadêmica, aulas em faculdades, livros, né, ele jamais adentraria na parte política. Então, quem lança essa candidatura precipitadamente é para querer semear discórdia entre o presidente Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro, jogando contra o governo. Então, não é algo cabível nesse momento, ainda mais com o problema do coronavírus que estão passando, que ainda não foi superado e talvez esteja longe de ser superado. Perfeito. Deputado, deixa eu fazer aqui uma questão, conforme eu disse na minha primeira pergunta ao senhor, eu conheço muito as suas posições, acompanho o seu trabalho, não é um absurdo danado soltar preso, colocar tornozeleira em preso e depois o preso, como a gente citou aqui, um caso de um líder do PCC, né, no Paraná, ele vai, quebra a tornozeleira e fica solto. Os juízes, ou seja, liberando uma série de bandidos, de criminosos, de tamanha periculosidade por conta do coronavírus? Silvio, tinha uma ligação aqui, essa pergunta é para mim? Oi, acho que cortou, né? Eu falava sobre presos, citando aqui o caso, por exemplo, de um líder do PCC no Paraná que foi solto com tornozeleira eletrônica, foi lá, quebrou a tornozeleira eletrônica e fugiu, né? Então a minha pergunta é, o que o senhor pensa de juízes neste momento que estão tomando decisão de colocar na rua criminosos por causa do coronavírus, porque diz que é grupo de risco, tem mais de 60 anos, ou enfim, é hipertenso, é fumante, por aí vai, eles estão colocando esses caras na rua. Olha, Silvio, para mim, um juiz que está agindo dessa forma é um irresponsável, para não dizer até uma molecagem que está sendo feita. É absurdo você liberar um líder de uma facção criminosa num país que é extremamente difícil você conseguir prender em flagrante, juntar provas, processos demorados. Essas facções detêm advocacias, escritórios de advocacias grandiosos que arrastam os processos para chegar numa condenação, conseguir prender um elemento desse e um juiz alegar que o coronavírus é motivo para soltar um líder de facção criminosa. Esses juízes deveriam até ter seus nomes divulgados pela imprensa, ser cobrados, deveriam ser responsabilizados, porque liberaram um preso sem sequer fazer uma avaliação da periculosidade. É algo absurdo, inadmissível. Então, por isso mesmo que eu pedi essa reunião com o ministro Sérgio Moro pela Frente Parlamentar de Segurança, para que a gente comece a tratar disso aí, e a Frente Parlamentar vai começar a se manifestar contra esses juízes que irresponsavelmente estão liberando esses presos, líderes de facções criminosas, com essa desculpa de coronavírus. É muito estranho, é inacreditável que um juiz seja tão imaturo, tão irresponsável a esse ponto de fazer uma soltura de um preso com uma alta periculosidade como essa. Perfeito. Deputado Capitão Augusto, do PL aqui de São Paulo, muito obrigado por conversar aqui com os pingos nos is, sempre muito gentil aqui, muito cordial com a Jovem Pan. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, eu que agradeço.